Então, obrigado, Gonçalo, por estares aqui connosco para falar um bocadinho do filme da Margarida. Obrigado, Margarida, por teres vindo mais uma vez aqui ao Nimas para poder falar do teu filme. Gonçalo, passava se calhar a primeira palavra a ti para dizer algumas coisas e depois entabulávamos aqui uma conversa que abriríamos de seguida ao público. Acabei de ver o filme agora, portanto não tinha visto antes. É muito difícil falar. Em primeiro lugar, eu gostei muito e é bom realmente termos filmes assim. Realmente estava a pensar se isto fosse feito no outro lado, se esse do outro lado, o que é que diríamos? Se esse de outro país, o que é que diríamos? Há aqui uma... não sei, quase sempre, eu lembrei-me muito de um livro, um dos clássicos que eu li muito tarde, precisamente porque no início achei que era um livro sobre tubarões e baleias, que é o Moby Dick, e lembro-me quando comecei a ler quando era muito novo, achei que realmente não, como o mar e as baleias não me interessavam, achei que aquilo não era um livro para mim. Mais tarde, quando deixei de ser menos tonto, olhei para aquilo e percebi que aquilo era tudo menos sobre baleias. E este filme também me fez lembrar isso, quer dizer, acho que o filme está sempre a falar da filha que desapareceu desde o início ao fim. E não há uma palavra sobre isso, não é? E quase todo o filme, quase todas as cenas estão a falar de outra coisa que não a própria cena, não é? Como se estivesse a apontar para o outro lado. E é das coisas mais perturbantes, não é? E é evidente que qualquer pessoa que olhe para o filme pode ser quase uma infinidade de análises psicanalíticas, quase, não é? Mas também me agrada muito esta questão da tentar encontrar a origem, certamente atravessar o espaço onde se esteve. Eu lembro-me também que há uma... e o irmão é interessante, que é assim uma referência muito também subtil, mas eu lembrei-me de uma história mítica que é contada num determinado livro, em que se fala que uma mulher tem que escolher entre três homens, entre o seu marido, o seu filho e o seu irmão. E, portanto, só um deles poderá ficar vivo e ela tem que escolher qual deles. E, surpreendentemente, ela escolhe o irmão. Portanto, prefere que, de certa maneira, no limite, opta por perder o filho, por perder o marido. E ela diz que, em primeiro lugar, ela pode escolher outro marido, pode ter outro filho, mas por decisão dele não pode ter um irmão. E a segunda razão porque ela escolhe que o irmão continue vivo é porque ele é o único que pode falar dos pais que já morreram. E é o único que, entre os três, poderá recordar episódios da infância. Lembrei-me muito deste mito. De certa maneira, aqui muita escolha é a escolha do irmão, de alguém que, o irmão simbolicamente, pelo menos, de alguém que pode contar o que e talvez, estou a pensar agora, não é? Talvez a procura da Ivone, quer dizer, esta investigação pela Ivone seja essa investigação de alguém que pode contar alguma coisa sobre a mãe dela, sobre o pai. Sim, acho que é muito isso, desde o princípio que este filme tem essa... É engraçado que tu foste buscar as duas personagens mais ausentes do filme. E é isso, o filme é muito também, acho eu, muito assente sobre isso, não é? A filha, não é? Que
muitas pessoas dizem é difícil perceber que morreu alguém no início, ou que muito por opção essa morte é muito elítica e só aparece o nome da menina, não é? E depois mais tarde eles falam da Clara, ninguém falou da Clara, e isso era uma coisa que eu sempre quis no filme. A minha grande, digamos, as minhas grandes dúvidas com este filme, não é dúvidas, mas a construção do próprio filme foi sempre tão assente nessas ausências e nesses vazios e nesses silêncios, que é a coisa que eu mais gosto do filme, quer dizer, com que eu mais me aproximo, mas que é às vezes o que faz o filme ser um filme um pouco fechado, não é? Ou ser às vezes um pouco elítico, ou demasiado etéreo. Mas eu acho que ele é todo, desde o princípio, foi sempre assente nisso. Mesmo a questão do irmão e tudo isso, eu até cheguei a ter uma parte onde, na realidade, a mãe acabava por ver uma imagem do irmão na televisão, e eu filmei isso, e até tive alguns problemas para encontrar o bom irmão, o verdadeiro irmão, para aparecer na televisão, como que aparecia. E eu tinha uma parte onde ela realmente se confrontava com a imagem do filho e voltava atrás com o telecomando, quando estava a ver o DVD. E até isso eu fui embora, tirei. E depois também o facto da primeira cena da filha também ser, a morte ser muito pouco explícita também. Eu tinha uma cena, uma pessoa a nadar, era tudo muito mais claro. E fui elipsando tanta coisa que eu acho que ficou tudo. Essas ausências é realmente as coisas que aparecem mais no filme. E claro que a Ivone e a procura da Ivone funciona como esse. Para mim, ela também funciona como isso. É alguém que pode contar qualquer coisa, mas não sei se vocês. Acho que toda a gente tem. As pessoas têm, talvez as mais velhas, um sentimento que às vezes têm os pais que não perguntaram tudo aos seus pais, aos seus avós, e que provavelmente eles estão no limite de. Se calhar irão morrer sem lhes contar tudo, não é? Mas nós nunca sabemos que temos a hipótese de perguntar aos nossos pais, aos nossos avós, mas depois não o fazemos. E isto para mim é também um grande mistério, porque eu tenho, por exemplo, os meus pais, que são idosos e que estão ali, e que eu posso perguntar coisas, e às vezes eu não pergunto porque sei que há algumas coisas que naturalmente terão que ficar naquele campo do esquecimento, não é? E eu acho que este filme também é assim um bocadinho nessa coisa que é a procura da verdade sobre a Ivone, é um pretexto para assumir aquele esquecimento final, aquela assumir que tem que ser assim, não é? E é mais aí que eu também acho que o filme anda um bocadinho por aí, assim, por esses lados. Uma das coisas também que dizer um pouco é a questão da história grande, não é? Da história pequena. Por exemplo, falou do horror desta questão de desaparecerem coisas e nós não temos tempo para as captar, não é? Isto sente-se muito numa escala grande, histórica, não é? Por exemplo, neste momento, são os últimos anos em que algumas pessoas estiveram em campos de concentração, de extermínio, ainda estão vivos, e é interessante que há todo um movimento enorme de ânsia de tentar testemunhar. Há pessoas que estão a filmar constantemente, a fazer entrevistas constantemente, alguns dos sobreviventes, porque realmente são os últimos anos, em 4, 5 anos, provavelmente, pela lei da vida, desapareceram os últimos sobreviventes do Holocausto. De certa maneira, há aqui uma coisa também no filme, né, de tentar apanhar essas últimas pessoas que testemunharam algumas coisas historicamente. Mas eu acho que o principal é o que a Margarida falou, é a parte familiar, não é? Acho que essa angústia e quase todas as grandes procuras, não é? Parecem que quase sempre são resultado de coisas muito, muito pequeninas, muito familiares. E também isso acho que passa pelo filme, não é? A grande, apesar de tudo,
eu acho que a grande história, digamos, por exemplo, a história, pensando na descolonização, etc., apesar de tudo, é subsidiária da pequena história. E eu fico contente com isso. Pelo menos eu senti isso. Claro que pode haver interpretações opostas, mas eu sinto isso. E como se a pessoa pode sair de casa para fazer uma revolução, mas sai de casa, não é? Eu também acho que por princípio, também todo o meu trabalho anterior tem andado um pouco à volta disso e mesmo eu acho que faço um trabalho paralelo, porque eu acho que uso muito os documentários não como uma forma de expressão muito cinemática. Pelo menos eu na ficção tenho mais esse vou um bocadinho mais à frente disso. E porque nos documentários eu tenho sempre uma atração tão grande pelo que é a investigação em si, a investigação do passado, o ouvir as pessoas, a ânsia é tão grande de captar coisas que em si possam estar a desaparecer e que são normalmente histórias ditas por pessoas e tudo isso, que depois até tenho um certo pudor nos documentários em pôr ali um outro nível que no fundo possa apagar o testemunho e a procura. E então acho que balanço um bocadinho entre a ficção e o documentário com essas duas vertentes, porque o documentário ajuda-me muito a não ficar tão angustiada com aquelas coisas todas que vão desaparecer, não é? Então eu consigo-as agarrar ao primeiro grau, ou tchac, não é? Mas e depois para as transformar e para as transformar, por exemplo, num filme como este, isto é tudo o remoer de muitos anos a investigar sobre Citavales, muitos anos a investigar sobre Moçambique, sobre os movimentos de libertação, a ver imagens, não no sentido histórico, porque eu quase que englobo muitas coisas nessa procura, muitos interesses. E que acaba por... O filme também reflete essa é como se fosse uma expressão que nasce dessas coisas todas que eu fui agarrando. Se calhar, não sei bem qual é. Outra coisa que eu acho que é muito forte no filme é a questão, quase que se poderia sintetizar como política versus a natureza, ou a questão da impossibilidade de entrar na outra casa, não é? Ou seja, é uma questão que em termos de filosofia é muito clara, não é? A natureza da vontade, que é eu posso escolher estar, um branco pode escolher estar do lado político do negro, mas não pode escolher ser negro. E esta impossibilidade, que é uma impossibilidade de natureza, é aquela coisa que remete muitas vezes para uma culpa, não é? A pessoa pode querer estar ao lado das infâncias pobres, mas se não teve uma infância pobre, não pode decidir ter uma infância pobre. E há uma quantidade de sentimentos violentos contra si próprio, não é? Que nascem desse conflito entre alguém que decide quando é lúcido e quando pode decidir. Eu quero estar deste lado, mas há qualquer coisa que na natureza já decidiu por ele e ele não teve nenhum papel. E isso cria um conflito insolúvel. E acho que está muito aqui também. Eu acho que sou muito sensível a esse conflito, porque ali naquela região austral, digamos, tu tens muitos brancos que são africanos, não é? E também tens, pela natureza das independências tardias e tudo isso, tens muitas pessoas que também optaram pelas nacionalidades nesses países, optaram por ser moçambicanos, ou angolanos, ou tudo isso, e que agora, e durante esse tempo todo, e o Coetzee tem sim essas ideias sobre essas teorias sobre os pós-colonizadores, não é? Que são as pessoas que, de certa forma, não são colonos, rejeitaram tudo o que foi o colonialismo como ideias, mas infelizmente
trazem neles alguma coisa que é indelevel, eles têm a cor dos colonizadores e falam muitas vezes a mesma língua, não é? E isso é difícil, são pessoas que nunca vão encontrar o seu lugar porque têm aquela marca. E ali naquela região austral, e neste caso este filme, mesmo não se passando em lugar nenhum, passa-se exatamente num sítio que muitas vezes é lugar nenhum, que é que eu sinto no Moçambique muitas vezes como não um lugar no sentido cultural, por causa destas confusões todas, é muita confusão, como se diz lá. Confusão identitária, confusão, essa falta às vezes, essa impossibilidade de comunicação. E essas pessoas, esses pós-colonizadores, agora estão mesmo dando os últimos, são pessoas que estão, é uma era que está a acabar, tal como na Costa dos Números eu quis captar, no fundo, ou quis falar de uma coisa que era o fim de uma época colonial, que também acho que é o fim de uma outra época. São essas pessoas que estão a desaparecer. António. Não sei se querem, diga. Posso, sim, se calhar, agitar um bocadinho a conversa? Boa noite, Gonçalo. É muito interessante ouvir. As suas primeiras palavras são claramente um escritor, alguém que vive do imaginário, que constrói as imagens sem recurso aos dispositivos visuais do cinema, a olhar para um filme. Começa por falar de todas as ausências, tudo aquilo que nos sugere o filme, não é? E eu gostava, acho que era se calhar interessante ouvir falar um bocadinho mais na primeira pessoa, como é que se sente esta possibilidade de identificação entre o campo da literatura e do cinema, tratando alguns temas ou algumas inquietações que se pode identificar que são comuns aos dois. Não sei se será abuso dizer isto, mas gostava de o ouvir como espectador, mas como criador no plano do imaginário, não é? Como é que vê o filme e pensa, isto toca o meu campo de trabalho, ainda que com uma outra linguagem. É difícil. Há uma parte religiosa que para mim é muito importante também. Há aqui planos muito fortes, como é evidente, e talvez um dos planos mais fortes, e que talvez cruze qualquer coisa que me perturba também, há vários planos que fazem quase dois frames paralelos, não é? Por exemplo, um dos mais fortes é quando a mãe está com as duas meninas, não é? Do lado direito, e está separado por uma divisória, e do outro lado está a cruz. Não é? Há ali qualquer coisa que tem a ver com as... Quer dizer, só aquela imagem pode ser interpretada, podemos escrever vários textos sobre aquela imagem, é muito forte, não é? Ela também duas meninas que foram violadas. Bem, não gosto assim também muito de interpretar, mas é evidente que podemos interpretar, é quase uma síntese visual de Deus. Deus não está presente, Deus está num outro compartimento, não é? A imagem simbólica de Cristo está num outro compartimento, quase como se fosse noutra imagem, e ao mesmo tempo também, por um lado podemos pensar que a maldade está de um lado e a religião do outro, ou Deus está com os olhos fechados do outro lado. Mas, por outro lado, quem está a agir, não é? Quem está a tentar salvar, também está do outro lado, não do lado da cruz. Não é? E de certa maneira é isso. Muitas vezes é perturbante esta ideia de onde é que está a cruz, se a cruz está do outro lado, ou está do lado das pessoas da violência, ou do lado também de quem salva, não é? E essa imagem é muito forte. Provavelmente as pessoas violentadas e as pessoas que estão a tentar ajudar, salvar, estão do outro lado. Há a parte também que, quer dizer, não sei, essa parte religiosa é também muito forte, atravessa o filme, e a parte da impossibilidade lembro-me também de um título de um grande escritor, que é o Steve Diamond,
que se suicidou. Tem um título que é absolutamente extraordinário, que é uma síntese, é um pequeno livro que se chama A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer. É um título que é quase uma síntese. E também isso me interessa muito, e está aqui muito presente no filme, esta necessidade de consolo que continua, não é? E é evidente que a necessidade de consolo da protagonista não termina com a piscina a ser sepultada de alguma forma, não é? O que eu acho muito rico no filme é que, por exemplo, a cena final da piscina a ser sepultada pode ser interpretada de milhares de formas, quer dizer, podemos pensar, ou seja, estamos a ver de uma forma diferida e desincronizada uma possível interpretação, estamos a ver uma espécie de enterro da filha, enfim. O que eu acho extraordinário, precisamente em qualquer obra de arte, e qualquer criador em qualquer arte acho que tenta isso, é esta ideia de que quando alguma coisa se fecha, eu gostava também de conseguir isso nos livros, quando fechamos um livro ou quando acabou um filme, começou verdadeiramente alguma coisa, não é? Eu acho que os filmes que não me interessam, os livros que não me interessam, são os livros que fecho a última página e posso abrir outro livro calmamente. Acho que este filme não... às vezes havia aquelas sessões contínuas, não é, de filmes. Isto é claramente um filme que exige um intervalo. Calma, agora interrompemos a sessão contínua de filmes e paramos, não é? Aqui um pouco. E vai continuar, e prossegue, e isso acho que tem força, e acho que toda a gente que, julgo eu, porque é a grande diferença entre entreter, não é? Entreter tem a ver com uma duração muito clara, é entreter durante 1h30. Não é? 1h30, acho que quem quer fazer alguma coisa em campo criativo, acho que aquela hora e meia pode ter a mesma duração da 1h30, quer seja de um filme ou da leitura de um livro. Mas essa 1h30 é digamos, a pegada, é um indício de alguma coisa que está antes, de alguma coisa que vai continuar, não é? É um barulho. Agora no Porto contei uma história de um imperador chinês que tinha um quadro no seu quarto que não conseguia, e pediu ao pintor para apagar a cascata que estava no quadro, porque ele não conseguia dormir com o barulho da água. E é evidente que isto mostra, por um lado, o ruído que o visível faz, e por outro lado, a questão da perfeição da arte. Uma arte visual que se torna tão perfeita que se torna sonora. Não é? E eu acho que em todas as coisas, em todas as criações, acho que deve ficar um ruído que perturba, não é? Que não deixa dormir de alguma forma, ou que não deixa que passemos logo para o filme seguinte. E acho que é isso, certamente, que está aqui no filme.